Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. O que você está assistindo hoje é um vídeo da live feita na página do Mandala, tá? Por isso que a qualidade é diferente e as coisas são diferentes. Mas curta também, deixa aí seu like, se inscreve no canal e maiores informações tá os telefones aqui. Mas só para você saber, esse vídeo é das lives, a gente faz a live no Mandala e já tá salvando aqui também, beleza? Fui! Principalmente, como é que vocês estão depois já de 50 dias, 40 dias, 30 dias? Eu acho que tá, a maioria das pessoas está com mais de 30 dias. Quem ficou em casa, quem está em casa como eu, fazendo, tomando cuidado, tomando todas as precauções, como eu, em casa. E eu tenho visto aí muitas pessoas me perguntando: e aí, será que demora muito ainda para acabar? O que você acha desse processo todo? Como é que a questão sistêmica vê esse processo? Como é que a gente vê esse número brutal de pessoas que estão desencarnando, essa questão toda? Então aí eu dei uma estudada, pensei um pouco, conversei, fui ver outras pessoas falarem também, fui tomar base em outras fontes também, porque afinal de contas a gente não sabe tudo, eu tenho um pouco de conhecimento. Eu comecei a fazer constelação e vivo da constelação desde 2008, 2009, onde eu cheguei da Espanha e comecei a trabalhar aqui no Brasil com isso, e a gente vai adquirindo um pouco de conhecimento e de experimento, né? Então, o que acontece? Como eu previ antes lá atrás, qual é a grande questão que influenciou muito nesse período da vida de cada um dentro de casa? Foi um encontro consigo mesmo. E isso é a grande questão que a gente está sentindo hoje nas pessoas. A dificuldade maior de olhar para si, para se enxergar. Quando eu falei lá atrás que as pessoas iam acabar fazendo uma constelação, no nível mais inconsciente, dentro de casa, e se reencontrar, primeiro, com a família. Essa família que há muito tempo estava distante. Havia uma palavra chamada família, mas não havia o ato de amor desta família. Porque muitas vezes as pessoas estavam vivendo em horários diferentes, em momentos diferentes da vida. Então era aquela relação que o pai chegava em casa, olhava a esposa, falava bom dia, boa tarde, boa noite, e não tinha uma relação afetiva forte, um laço forte, a qual deu o início a essa família. Principalmente na questão dos filhos. Muitos pais viam os filhos só dormindo, muitos pais viam os filhos basicamente horas do dia só, e perguntavam: e aí, como é que você foi na escola? Foi bem? Tá legal, olha, a mensalidade está paga, continua estudando. Ou quem não tem escola particular: como é que você está na escola? Foi para a escola? O importante é que você vai para a escola. Então, essa relação do tempo e das relações pessoais foi destruída, quando veio a questão da quarentena. Então muita gente teve que olhar para a própria família e muita gente teve que olhar para dentro de si e ver: o que eu faço de novo com essa família? Quem são esses membros da família? Como é que eu vou agir? E aí a primeira questão eu pertenço a essa família? Realmente? Eu estou dentro dessa família? E hoje muita gente está percebendo que não pertencia à família do jeito que deveria estar pertencendo. Muita gente reconheceu que estava vivendo fora da família, fora das relações pessoais com o seu marido, com a sua esposa, com o seu companheiro, com a sua companheira, tá certo? Muitas pessoas perceberam a dificuldade que é se relacionar com os próprios filhos. Então a gente está num período de muita mudança e transformação. E toda transformação e toda a mudança gera conflito. Porque as pessoas estavam, teoricamente, numa zona de conforto. E essa zona de conforto acabou. Essa zona de conforto foi transformada no momento em que as pessoas têm que ficar dentro de casa. E até ficaram. A gente percebe lá atrás, no começo da quarentena, que as pessoas se propuseram a fazer isso. Se propuseram a ficar dentro de casa. Se propuseram a interagir. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, quando se diz que tem que se respeitar a ordem do amor, e as 3 fases e as 3 leis da constelação, para muita família não foi fácil. E não está sendo fácil.
como reconhecer os próprios filhos. Quando eu digo reconhecer, é reconhecer como um filho mesmo. Não simplesmente estar lá aquele ser que você cria, mas amar esse filho de uma maneira ágape, uma maneira que não tenha nenhuma firula acima disso, tá certo? Então o que acontece? Foi muito difícil reencontrar essas crianças, foi muito difícil reencontrar esse adolescente, foi muito difícil encontrar o seu parceiro, um parceiro que você estava acostumado a ver meia hora por dia, uma hora, no final da noite assistindo televisão, essa coisa de dormir, acordava e cada um seguia para um lado. Quando a doença trouxe, essa pandemia trouxe você para dentro de casa, muitos de vocês começaram a quê? A se questionar, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu pertenço a essa família? Será que realmente é isso que eu vou querer para a minha vida? E o tempo também foi modificado, o tempo do planejamento, o tempo do que eu vou esperar as férias para sair com a minha família, eu vou esperar as férias para entregar um presente, eu vou fazer uma festa de aniversário para minha esposa daqui, né? Eu vou comemorar 10 anos de casamento, 15 anos, e de repente a gente se deu conta que não vai ter isso. A gente ficou inseguro com essa questão. A gente ficou tão inseguro que a gente começou a olhar para o hoje. O tempo voltou. O tempo se colocou no seu lugar. Então eu vivo o hoje. E quando eu vivo hoje com o outro, eu me assusto. Eu não estava acostumado a esse processo. E isso gerou algumas coisas. Gerou famílias que se reuniram, né? E se acertaram. E teve famílias que o que aconteceu? Estão perdidas ainda, porque ainda não se reconheceram. Ou famílias que perceberam, ou casais que perceberam que já tinha acabado a relação realmente estava desgastada, e é hora de tomar uma decisão. Mas a gente não pode perceber e nem culpar a pandemia por causa disso. E nem dizer, meu casamento acabou por causa da pandemia. Meus filhos, eu briguei muito com meus filhos por causa da pandemia. Não. Essa é uma outra questão. Você tem que olhar para dentro. Você tem que olhar para você, porque as consequências que você está vendo são exatamente pelas suas atitudes de ontem, que chegou no hoje, tá? Então tudo que você vinha fazendo, você está resgatando agora. E aí veio essa intransigência, veio essa questão. As pessoas começaram a ter medo, né, de perder a vida. E ao ter medo de perder a vida, muitos se reencontraram na vida. Isso foi positivo. Mas o grande problema é quando esse medo se torna negativo. Afasta as pessoas. As pessoas tiveram medo da vida. E ao ter medo da vida, vem a morte como uma coisa muito grande, muito assustadora. E acabam o quê? Se isolando na própria casa. Como era antes. Não reconhece que esse momento é de se juntar, não de se separar. É de se reconhecer e se permitir olhar para o outro e dizer, eu também tenho medo de desencarnar, mas vamos viver a cada instante como se fosse o último dia, eu posso dizer assim, não que seja, para que a gente possa ter o prazer da vida, se reencontrar na vida, porque a morte vai vir. A morte é uma consequência natural da vida. Eu não posso brigar com a morte. Eu não posso ter tanto medo da morte a ponto de não viver ou morrer em vida. E eu tenho visto muita família fazendo esse movimento, se afastando, já não conversando, já não se permitindo mais a atração entre as pessoas. Por quê? Porque acabam tendo medo da vida. Viver é uma situação onde a gente aprende a cada dia. Viver é onde a gente descobre coisas novas a cada dia. E no conceito da família, descobre o outro. E quem é esse outro? Será que realmente eu quero descobrir? Eu quero enxergar novamente quem é meu pai, com as suas qualidades e defeitos, encontrar a minha mãe com qualidades e defeitos, o meu irmão, os meus filhos, né? Aquele filho que eu achava que era tão perfeito, ele não é tão perfeito, ele tem dificuldades que dependem de mim. A minha filha, ela está precisando disso. Ela não aprende por osmose, ela não aprende no YouTube, ela precisa do pai e da mãe. O meu filho não aprende só em tutorial do YouTube, ele tem que aprender com o pai e com a mãe.
Uma relação pessoal, uma relação a dois, ela não se faz só de bom dia e boa noite com beijos e mais nada. Ela se faz no dia a dia no compartilhamento, das ações diárias entre o cotidiano e a aventura. Quando a gente fala da questão do medo, e esse medo, ele não pode ser um medo que te apague. Esse medo tem que ser um medo que te leve à vida. Todo mundo tem medo. É impossível você viver a vida sem medo. Mas esse medo ele tem que ser positivo, ele tem que te jogar para frente. Não te afastar da vida, mas te levar a viver com consequências, ações e responsabilidade. Mas ele precisa te levar para frente. Não te afastar. Então eu não converso com a minha mãe, porque vai que eu vou perder a minha mãe, então eu não quero ver, não quero pensar nisso. Veja, o pensamento é o contrário. Aproveita cada instante para estar com a sua mãe. Aproveita cada instante para estar com seu pai, com seus filhos. Aí você fala assim para mim, mas eu não estou podendo ir na casa da minha mãe, eu não estou podendo ir na casa do meu pai, porque eles estão isolados, eu também estou. Eu não podendo ver meu filho, porque está distante, essa coisa toda. Realmente é verdade. Né? Você não precisa estar fisicamente junto, mas emocionalmente. Você pode todo dia ligar para ele, fazer uma ligação pelo WhatsApp, por exemplo, e vê-lo e vê-la, tá certo? Lembrar dele, parar para conversar, parar para sentir e perguntar como você está, e poder falar também como você está no seu dia a dia. Ter uma conversa com os seus entes, reencontro com os seus entes queridos. Não precisa necessariamente sair da sua casa e ir até a casa. Você pode usar a tecnologia para isso nesse instante. Para que, quando esse processo todo acabar, você possa ir visitar ou alguém ir na sua casa. Porque nesse instante você está recuperando o quê? Valores. Valores que até então estavam embaixo do tapete. Ou então estavam amortecidos dentro de você, que é o amor. O amor pela família, o amor pelos filhos, né? por todos os parentes. E principalmente organizar o sistema familiar. Então o que você precisa fazer? Você precisa conversar com seus familiares, resgatar, principalmente, né, as dores da família. Se você tem algumas dores que você não conversava, tipo, olha, perdemos um filho, eu perdi minha mãe, eu não tive tempo de viver o luto, eu perdi o meu pai, não tive tempo de viver o luto porque eu estava no auge do trabalho, e aquela coisa que eu tive que ser forte. Nesse momento, é momento de trabalhar isso também. Não viver a dor e voltar para o passado, mas dizer, olha, agora eu estou bem e posso caminhar sozinho, mas eu reconheço que eu tenho um pai e uma mãe que se foi, mas me deixou uma herança emocional, me deixou a vida. Olha só pela janela da sua casa. Quantas pessoas estão na rua, né? E não é só, eu entendo, eu não vou entrar nessa discussão, mas eu entendo que tem muita gente que fala assim, mas eu preciso ganhar o pão de cada dia, eu preciso me alimentar. Eu acredito que nesse momento, as pessoas estão muito bem assistidas para ninguém morrer de fome. Existe ajuda governamental, que um pouco desorganizada, mas existe. Existem ONGs aí ajudando muitas pessoas a não passar fome, doando cestas básicas, dando condições da questão primária a ser suprida, que é a alimentação. Então eu não preciso do desespero. Eu entendo que muitas pessoas têm o seu comércio, muitas coisas, e estão desesperadas. Não entre em desespero. Trabalhe a favor. Tem muita gente que começa a se adaptar a isso, a fazer delivery, a vender por internet. É começar a se ajustar, não entrar em desespero. Eu mesmo sou um caso. Eu nunca me imaginei, do jeito que eu gosto de pessoas, do jeito que eu gosto do contato humano, essa coisa toda, de estar vivendo de atendimento online. De fazer isso. Eu já vinha fazendo lives, eu já vinha nesse processo, eu posso falar de mim, eu já vinha dentro desse processo de fazer lives, mas com uma compensação de poder sair e depois ir para o consultório e atender as pessoas. Como eu aprendi durante esses anos de constelador, né? E o meu foco mudou dentro do processo terapêutico também. Hoje eu tenho uma visão muito mais do sistema, né? Eu uso mais a questão da constelação para o atendimento, como eu estou falando hoje com vocês, né? do que uma mudança que eu tinha antes.
Mas a essência do meu ser é o contato físico. É o olho no olho, é sentir a emoção, sentir essa coisa toda. Então, o que acontece nesse processo todo? O resgate das pessoas, o resgate da questão familiar e da questão da tradição do ser humano, ele está pesado. E tem gente que ainda não consegue enxergar isso e vai para a rua. Não é simplesmente falar, ah, mas eu estou me cuidando. Eu vejo muita gente hoje, e quem passeia na rua, eu saio muito de casa para fazer uma coisa. Eu vou até a padaria e volto. É meu grande passeio diário. Máscara, essa coisa, então eu vou lá. E nesse trajeto da padaria até a minha casa, eu vejo as pessoas absurdamente descompensadas em algumas coisas. O que a gente chama de psicologia do pensamento mágico, do pensamento do super-herói. Criança tem muito isso. Quem tem filho pequeno, essa coisa toda, tem o pensamento do super-herói. Nada comigo acontece. O adolescente, então, é o pior de todos, né? Comigo isso não acontece, né? E se você vê as pesquisas hoje, a gente está aí com jovens tendo internados entre a faixa de 19 e 30 anos, que no começo não era considerado um grande risco, eram pessoas acima de 50 anos. E aí as pessoas começam a agir como crianças, acreditando no pensamento mágico. É um barato isso, né? São pensamentos mágicos. E aí eu volto a uma frase que eu usei lá atrás também. Quando os nossos idosos começaram a honrar a vida e foram para o desafio para nos deixar uma sociedade e um processo novo. Mas muita gente não entendeu isso ainda. Vai precisar entender que esse desencarne desses idosos foi para que nós ficássemos aqui e mudássemos algumas coisas. Mas, como eu falei, a mudança é dolorosa, as pessoas acabam não reconhecendo isso. E querem honrar a morte do idoso morrendo junto, né? Até aqui, a gente falou da família individual. Até aqui eu falei dos conceitos individuais que estão em jogo dentro da questão da quarentena, que é o resgate de valores familiares. É o resgate de valores em que nós nos reconhecemos como família, na sua ordem, na sua hierarquia, no seu movimento. Nós hoje vivemos no Brasil uma situação muito diferente de qualquer outro país do mundo, não é? Onde nós não estamos preocupados em combater o corona, nós estamos preocupados em se debater, em se agredir. Enquanto isso, a gente perde o conceito de família básica, que é chamado Brasil. O nosso Brasil está desmontando, o nosso Brasil na constelação ele está fragmentado. Se a gente for constelar o Brasil hoje, eu imagino na constelação, a gente vai ter todo mundo um de costa para o outro. Ninguém olhando para o núcleo básico, que é aqui. Né? Cada um. É aquele início de constelação, onde os membros da família estão olhando, né? E não se encontram. A gente está na hora de fazer a constelação para o Brasil, para que a gente recupere a terra Brasilis, os valores de ser brasileiro. Independente de ser norte, sul, leste, oeste, entendeu? Para que todos possam olhar para o mesmo horizonte, para que todos possam olhar para o mesmo, honrar pai e mãe. Quem é pai e mãe? A mãe terra, a mãe pátria, né? E o pai que é a energia maior, a divindade maior do amor, que nos uniu. Enquanto a gente não reconhecer que somos filhos desse mesmo amor e dessa mesma terra, né, e honrar isso da maneira como a constelação pede, a gente está completamente perdido. É preciso que você olhe para o seu irmão e diga: você é meu irmão, eu reconheço isso em você, você é da mesma família que eu. Essa família é chamada família secundária. Eu entro no novo sistema, eu tenho a minha família primária, que é a minha casa, e a secundária. Para que essas crianças que estão dentro de casa entendam que fazem parte dessa família também. Eu estava conversando com uns amigos meus e revendo um processo esse final de semana mesmo, e a gente olhando para trás, cara, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, eu não gosto muito de falar do passado, mas a gente se unia para assistir jogo da seleção brasileira, era todo mundo brasileiro. A gente via, eu
Eu até postei nas minhas redes sociais no final de semana a questão do Ayrton Senna, que todo mundo curtiu o Ayrton Senna, todo mundo vibrava no domingo por isso. Ele deixou a bandeira do Brasil para todo mundo. Quando ele pegava no carro de Fórmula 1 e ganhava um GP, todo mundo se sentia dentro do carro. Todo brasileiro se sentia dentro do carro. Independente de onde vivia e de como vivia, todo mundo andava uma volta no carro do Senna com aquela bandeira. Não é? E hoje? A bandeira ficou dividida. A gente não pode dividir uma família. Como a gente fala em constelação, eu não posso admitir só um lado da família e o outro não. Eu tenho que trazer os dois lados. Eu posso não gostar de um lado da família ou de outro. Como muita gente não gostava da corrida, mas gostava do Senna. Eu não preciso gostar, mas eu preciso respeitar a minha pátria. Eu preciso respeitar a minha família, a minha mãe e meu pai. O Brasil de hoje não está se olhando. E a gente precisa disso. Porque nós estamos com medo. Nós estamos com medo de voltar a respeitar o outro. E a gente usa a violência como escudo. A gente usa... É como o adolescente rebelde. Aquele adolescente que tem muito amor pelos pais e não consegue expressar isso e se isola ou agride. Muitas vezes a agressão é por não conseguir transmitir o amor. E eu vejo que muito brasileiro está nessa questão. Saiu do foco. Vamos voltar para o foco. O foco é simples. É o amor à terra. Eu não quero recuperar uma família tradicional do século XIX, do século XX. Quando eu falo em família, é todos em cooperação. É todos em harmonia para um bem maior. A gente ouvia muito discurso assim, eu não me meto em política, ou eu não me meto nessas ações, porque isso não faz parte de mim. Lascou-se. Hoje, a vida te devolveu e fala assim, hoje faz parte, você decide. A vida é sua. Os brasileiros ainda não reconheceram que a vida está na própria mão, não na mão do outro. Então não é o outro que decide a minha vida, sou eu. Quando todo mundo, e aí reconhecer isso, nós recuperamos a humanidade. Nós recuperamos o prazer de estar vivos. E aí cada um domina a sua vida. E eu posso compartilhar com o outro. Você pode compartilhar a sua vida, não dividi-la. Não compartilhar e dividir, não entregar. Desculpa. Entende? Eu divido a minha vida com alguém, eu compartilho. Agora, se eu entrego, eu me perco. E os brasileiros realmente estão, muitos deles ainda estão com muita dificuldade nesse olhar. Né? E a gente tem a condição de ajudar esses irmãos. Ajudar essa questão a reestruturar essa família. Quando nós pararmos de brigar com o outro, falar, a vida é sua, a vida é minha. Eu respeito a sua vida. Só não atrapalhe a minha vida. Eu não entrego a minha vida a ninguém. E não quero receber a vida de ninguém na minha mão. Eu vou ver muito melhor. Aí eu vou encontrar esse momento como eu estou. Eu posso dizer de todo o coração, esse momento é muito feliz hoje. Porque eu estou fazendo e estou aqui, fazendo o que eu gosto. Eu não quero que o momento acabe, embora ele vai precisar acabar. Essa é a viver, porque a vida está na minha mão, não está na mão de ninguém. Eu estou fazendo aquilo pelas minhas escolhas. E eu espero que todo mundo possa entender isso. Quando eu honro meu pai e minha mãe que me deu a vida. Quando eu honro a minha terra, e eu vivo com o Brasil, não pelo Brasil. Eu vivo com o Brasil, porque, afinal de contas, somos brasileiros. Hoje eu falei um pouquinho a mais do que o normal, mas é porque é um momento de felicidade, eu não vou negar isso. Então vai lá, quem não se inscreveu, se inscreve, compartilha, eu preciso disso. Eu quero chegar a 500 para chegar a 1000. Ele fala, você não vai conseguir. Eu sou teimoso, eu sou sagitariano, eu vou conseguir 500 inscritos, mano. Senão eu não sossego. Tá certo? Então vai lá, faz a inscrição, compartilha, dá o seu like, blá. Outra coisa, quem precisar de atendimento online, me procura. Tem meu telefone 96360-9787. Repito, 96360-9787. Ou então entra no Facebook e manda pelo mensagem que eu respeito também. Então, quem tiver, se não pode procurar pelo WhatsApp. Atendimento online é muito legal, muito divertido, a gente faz pelo WhatsApp, né? Que é uma coisa mais prática para mim, porque eu sou da velha guarda, tem muita tecnologia que eu não manjo, estou acostumando, tá? E a gente vai falar disso na tecnologia e os avanços dessa questão, tá bom? Beleza? Muita gratidão a todos, fiquem com Deus e a gente se vê a semana que vem, provavelmente na terça-feira também, beleza? Fui!